Olha lá, quando você fala, eu queria tanto ter uma vida equilibrada, eu queria controlar as minhas emoções, eu queria ter uma vida mais plena, mais feliz, do que exatamente você está falando? Qual é a necessidade que está aí dentro, né, já borbulhando e você ainda não conseguiu atender? Muitas e muitas vezes, pessoal, pela experiência que eu adquiri ao longo desses 10 anos, muitas vezes está no fato da gente não saber fazer a gestão das nossas próprias emoções. Querer ter uma vida plena, uma vida mais feliz, requer aprendizado, sim, porque o mundo aí fora, ele é mais pleno ou mais tumultuado? É muito mais tumultuado. E a gente vai pegando assim, ó, no embalo do mau humor das pessoas, né? O embalo da agressividade muitas vezes, verbal, no embalo da insatisfação, né? Das pessoas reclamando, tá sempre olhando o lado do copo vazio, né? E a gente vai se contagiando ou se contaminando emocionalmente. Para tudo. Aprender a lidar com as nossas emoções passa a ser uma questão de saúde mental, emocional. É isso mesmo. E aí, hoje eu tô com um tema muito gostoso para falar com vocês, que são as 10 atitudes para viver bem. Você imagina qual que são? Ei, vamos conversar um pouquinho sobre isso, vamos entender como as nossas emoções podem ser gerenciadas literalmente, né, para que a gente não seja mais refém delas, para que o mau humor do outro não me contagie e eu comece a levar isso para frente também. Então vai a primeira pergunta aí. Como você está funcionando emocionalmente hoje? Você se considera uma pessoa emocionalmente saudável? Porque às vezes é muito fácil a gente olhar para fora, né? A gente falar que fulano, que cicrano não tem saúde emocional ou é um desequilibrado. Mas e aí? A gente, como é que tá o nosso estágio? Essa é a reflexão que eu já quero começar aqui com vocês, tá? Muitas e muitas mulheres são produtivas, muitas e muitas mulheres são pessoas altamente responsáveis, mas muitas delas também estão vivendo de forma exaustiva. Sim, um cansaço mental, um cansaço emocional, uma rigidez que muitas vezes extrapola no ambiente familiar, com o cônjuge, com o filho, né? E a gente permanece ali no estado de defesa. Pessoal, isso é um alerta, tá? Isso é um alerta para a saúde emocional da gente. A gente que aqui é mulher, que trabalha, tem família, tem os compromissos financeiros para honrar, né? A gente precisa cuidar da gente também. E a primeira atitude aí que eu quero trazer para vocês é a responsabilidade emocional. Você tem com você mesmo? Ou você carrega uma culpa que tudo que acontece é você que fez errado? Ei, calma, tá? Respira aí. Às vezes tá faltando só você saber interpretar de forma equilibrada o que você tá passando. Faz sentido isso pra você? A segunda atitude que eu quero trazer pra gente refletir: pensamento flexível. Muitas vezes a gente fica naquela dualidade do tudo ou nada, sabe? Isso não é bom. Ou então falar assim, eu devo fazer tal coisa. Ei, peraí, você deve mesmo? Ou você prefere fazer? Quando a gente muda essa comunicação interna da mente, a gente muda também nossos comportamentos e os nossos sentimentos. E isso é fazer a gestão das nossas próprias emoções. Terceira atitude, vai anotando aí, viu? Sua individualidade, o quanto que você cuida de você mesmo, o quanto que você controla os seus limites. Sim, o seu limite físico é um ponto, seu limite emocional é outro ponto, né? Essa voz interior que muitas vezes ela nos condena mais do que nos empodera, né? É como se a gente tivesse ali uma máquina de pensamento que ficasse criticando a gente o tempo todo. Isso não tem como ser saudável a longo prazo, pessoal. Atitude 4, anota aí, ó, aceitando as injustiças da vida. Sim, eu quero falar pra você que injustiça é algo que você vai se deparar, não uma, não duas, mas muitas vezes. Lidar com esse momento não é concordar, tá, com a injustiça, mas é lidar de forma a resolver com autorresponsabilidade mesmo, tá? É você olhar para aqueles momentos e saber atuar e não fugir deles. E não se desesperar, achar que você, sabe, é a pior pessoa do mundo, você se trancar no teu quarto, fugir da vida. Não, não. Vamos olhar para essas injustiças e vamos lidar com elas conforme elas vão acontecendo. Isso tudo faz com que o seu mundo íntimo fique mais equilibrado, hein? Pensa nisso. Atitude 5, a aprovação não é necessária. Você não precisa da aprovação mais de ninguém. Você precisa da tua aprovação interna, sabe? Quando a gente se valida internamente, a gente deixa de depender da opinião do outro. A gente deixa de ser refém do que o outro pensa sobre a gente. Quando a gente se conhece, a gente sabe os nossos limites, a gente sabe o nosso tempo, a gente sabe o que a gente quer, o que a gente é, e a gente não vai ficar ali, sabe, uma marionete, sabe, na mão do outro. Ah, você é tal coisa. Não, meu amigo, ninguém bota rótulo em mim, não. Eu sou o que eu escolho ser. E aí a chave vira, sabe? E a sexta atitude, imagina o que pode ser? O amor é desejável.
Gente, às vezes a gente se fecha para tanta coisa ou aprende a amar de forma errada, né? Como é amar de forma errada, Cláudia? Eu quero puxar só o gancho da codependência emocional. Às vezes a gente quer estar com o outro porque tem a necessidade de ter um parceiro do lado. Se isso for real, já não é amor. Então, olhar para isso. O amor, ele é desejável, mas ele não é o único pré-requisito para você ser feliz. A gente trabalha, né, com muito afinco aí para amar e ser amada. Mas se isso não estiver acontecendo na tua vida, meu amigo, você não precisa desse relacionamento. Você precisa se amar, se dar o que você quer receber do outro. Atitude 7. Tolerando o desconforto. Sim, você vai ter desconforto, você vai poder evitar, né, muitos momentos assim que não são bons, mas você vai ter que tolerar. Muitas coisas a gente tem que tolerar para quê? Né? O sofrimento de hoje, de uma situação que eu estou vivendo nesse momento, pode ser uma libertação, livramento, né, como muitas vezes a mãe da gente fala, né, um livramento de amanhã. Então, tolerar pequenos desconfortos para que você colha algo maior lá na frente. Faz sentido isso para você? Isso faz muito sentido para mim, viu? Atitude 8, interesse próprio. E o que é isso? Autocuidado. Autocuidado não é egoísmo. Autocuidado não é você olhar só para você. É você se nutrir emocionalmente. Muitas vezes entramos em relacionamentos tóxicos. Por quê? Porque a gente não consegue dar para nós o que a gente espera do outro. Se eu dou para mim, se eu me preencho, né? Quando eu vou para uma vida de relação, eu vou um completando o outro, entende? E eu não preciso aceitar coisas que normalmente me fazem sofrer. Atitude 9, viver pelos valores. Quando você vive alinhada com os teus valores, por exemplo, um dos meus valores é o respeito. Se não há respeito do outro para comigo, aquilo vai minando por dentro a relação. Seja a relação de amor, né, entre um casal, seja a relação profissional, relação de amizade. Então, quais são os seus valores? Viva eles primeiro, né? E aí vá para a vida de relação, para a vida social, vivendo esses valores. E aí, aqui, sabe aquele vazio que muitas vezes a gente se depara com ele? Ele vai sumir. Por quê? Porque você é uma pessoa que sabe quem você é, o que é importante para você, né? E você preenche para você. Tudo que tiver, né, indo de encontro a isso, fica. Tudo que não tiver, né, compatível com isso, sai da nossa vida. Simples assim. O 10º e último convite de atitudes para ter uma vida mais saudável é tolerar a incerteza. Muitas vezes a gente cai nessa armadilha de querer certeza absoluta para tudo. A gente não tem certeza absoluta para nada. Talvez para a morte, né? Que um dia essa morte chega, né? Mas até lá, querer ter certeza de tudo é ingenuidade, porque a gente não vai ter. A vida tem riscos e o risco é inerente a uma existência, entende, pessoal? As pessoas saudáveis sabem que a vida é assim, né? Que eu tenho que ter uma margem ali de risco, porque eu não tenho certeza do que vai acontecer. Hoje, ó, a gente acorda, vai trabalhar, né? Vai para nossa rotina, mas você tem certeza de tudo que vai acontecer no teu dia hoje? Não tem como ter certeza. Então, o que a gente conclui, né, desse bate-papo de hoje? Que o tempo todo estamos tendo escolhas mesmo, o tempo todo, a hora que você acorda, a hora que você vai dormir, você tem escolha. E escolher o que te faz bem é o convite dessa reflexão de hoje, tá bom? Você não precisa continuar sobrevivendo emocionalmente. Você pode trabalhar a construção dessa identidade em você. E esse que é o propósito da Escola das Emoções. Quando a gente fala em desenvolver a inteligência emocional, a gente está falando a trabalhar em nós as emoções que nos equilibram e não aquelas que nos enfraquecem, sabe? Que nos sabotam, que nos levam a ter comportamentos destrutivos. O programa de inteligência emocional da Escola das Emoções tem essa proposta. E agora a gente está com o lançamento do curso EAD. Olha aí que legal, né? Você pode fazer na tua casa, né, os módulos, e aí você vai aprender nessa parte inicial de aonde as emoções começam, como que eu faço a gestão das minhas emoções. E aí devagarzinho você vai mudando comportamento, visão do mundo, visão da vida, e você vai percebendo que aquele movimento de ficar refém das suas emoções vai sumindo. Ei, eu gosto muito desse tema, eu espero ter contagiado seu coração, né, para entender um pouco mais de inteligência emocional, e não só entender, porque uma coisa é a gente entender, outra coisa é a gente sentir aquilo, né, pulsando em nós, e outra coisa é a gente se comportar de forma que a gente vai conseguir construir uma vida mais saudável, uma vida mais plena e ser mais feliz. Eu espero ter te ajudado. Segue a gente na Escola das Emoções, acessa o link, vai estar aqui embaixo, tá bom? Do curso, e vem com a gente fazer esse mergulho de autoconhecimento, de autoamor e de autocuidado.